Eu resolvi fazer essa videoaula para os meus alunos que estão em casa por conta do coronavírus, para a gente dar continuidade ao conteúdo. Caso você não seja meu aluno, não tem problema, pode assistir que isso vai te ajudar bastante. O conteúdo de hoje é sobre a raiz cúbica. Anteriormente foi dada a matéria de raiz quadrada, potência, frações, e agora a gente vai dar continuidade com a raiz cúbica. Na matéria passada, quando a gente trabalhava raiz quadrada, ele deu exemplo de área, porque aí nós tínhamos uma figura com duas dimensões, né? Calculamos a área que seria o lado ao quadrado, então tem duas medidas aí. Agora a gente trabalha com o volume, que são 3 medidas, tridimensional. Vou fazer alguns exemplos para a gente descobrir a raiz cúbica. Tem alguns modos. Vou passar para vocês 2 deles, que é o seguinte. Primeiro exemplo. Raiz cúbica de 8. Então, a gente tem que descobrir um número ao qual ser multiplicado por ele mesmo dê 8. E ele tem que ser multiplicado 3 vezes por ele mesmo. Então, aqui a gente tem um número que, ao ser multiplicado 3 vezes, vai dar 8. Que número que é esse? A gente pode fazer a decomposição, igual a gente faz lá no MMC. Aqui você vai fazer a divisão, 8 dividido por 2, 4, dividido por 2, 2, dividido por 2, 1. Temos aqui o 2 repetido 3 vezes. O índice é o mesmo, logo, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, o meu resultado da raiz cúbica de 8 será 2, certo? E a gente também pode utilizar daquela que eu ensinei para vocês em sala de aula, a tabuada do quadrado. Agora, a gente vai fazer a tabuada do cubo, tá? É um número, vezes ele mesmo, 3 vezes. Antes, a gente colocava ele 2 vezes, né? 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, e agora a gente tá acrescentando mais uma vez. E assim sucessivamente, quando a gente for trabalhar a raiz quarta, a raiz quinta, o que muda é só que vai multiplicar mais uma vez aqui de acordo com o índice da raiz, tá? Se é cubo, a raiz é 3, então tem que ser um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Com essa tabuada aqui, fica mais fácil a gente ir descobrindo os números. Você pode continuar fazendo elas, igual alguns fizeram, tá? Para ficar mais fácil. E na prova também vocês podem fazer como rascunho nas costas da folha. Aqui eu tenho um outro exemplo, que é a raiz cúbica, só que agora é de uma fração. A gente resolve igualzinho na raiz quadrada, tá? O que muda, igual eu falei para vocês, é o índice. Se é 3, o número tem que multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Então, aqui a gente tem que descobrir a raiz cúbica de 125 e também a raiz cúbica de 8, certo? Aqui a gente já tem que a raiz cúbica de 8 vai ser 2. E aí, se a gente continuar aqui, essa tabuadinha, a gente vai ver que 5 vezes 5 é 25. Vezes 5, 125. Então, aqui, eu tenho que a raiz cúbica de 125 será 5, certo? Eu não posso deixar nesse formato de fração. Eu tenho que deixar um número decimal. Então, é só a gente fazer a divisão. 5 dividido por 2. Lembra sempre, o número que está em cima fica de fora. O número que está embaixo vem para dentro da divisão. Lembra que eu falei para vocês, para seguir a ordem de escrita, você escreve o 5 primeiro, depois o 2. Aqui também, você escreve o 5 primeiro, depois o 2, tá? Não inverte, senão fica errado. Aqui o 5 é maior que 2, então dá para dividir. Na tabuada de 2, que número eu multiplico que chega perto de 5? 2, né? 2 vezes 2, 4. Sobra 1. Para continuar, 1 é menor que 2. Não tem nenhum número para eu baixar aqui, que eu tenho que fazer? Coloca a vírgula. Colocou a vírgula, acrescentou um 0. 10 dividido por 2, na multiplicação lá de 2, 2 vezes quanto que vai dar 10? 2 vezes 5, que vai dar 10, certo? Então, 5 dividido por 2, 2,5. 5 por 2, 2,5, ok? Esse é o resultado. Então, a raiz cúbica de 125 sobre 8 será
2,5. Aqui eu tenho uma raiz cúbica, só que agora de um número decimal. Da mesma maneira, vocês resolvem como a gente resolvia lá na raiz quadrada. Pega esse valor aqui e transforma numa fração, aonde a parte do numerador, a parte de cima, eu vou representar esse número como fração. A parte de cima eu vou colocar o número que eu tenho aqui, que nesse caso é o 27. Você coloca sem vírgula, sem zero, sem nada, tá? E na parte de baixo, no denominador, eu vou colocar a representação de números múltiplos de 10, ou seja, múltiplos assim, né? Na verdade, são 10, 100, 1000, 10.000, só vai mudar só a quantidade de zeros, de acordo com as casas decimais. Aqui eu tenho 3 casas decimais, logo vão ser 3 zeros, tá? Representei em forma de fração, agora resolver igual a gente resolveu aqui em cima. Aplica a raiz cúbica em cima, no numerador e também no denominador. Apliquei a raiz cúbica, agora eu resolvo. Raiz de 27, a gente tem aqui, ó, 3. Raiz cúbica de 1000 será 10, ó, 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, aqui embaixo vai ser 10. Pode deixar desse jeito? Não. Vamos fazer a divisão igual a gente fez aqui. Agora, vai ser 3, lembra, o de cima para fora. 3 dividido por 10. O 3 é menor que 10. Eu não posso fazer a divisão dessa maneira. Eu tenho que transformar ele em um número maior. Para isso, eu coloco o 0 e a vírgula, acrescenta automaticamente um 0 lá no 3, vira 30. Qual é o número ali da tabuada de 10, que eu multiplico por 10, que vai dar 30? 3. 3 vezes 10, 30. Acabou, esse é o resultado. 0,3, ok? Então, aqui a gente tem raiz cúbica de 8, 2. Raiz cúbica de 125 por 8, 2,5. Raiz cúbica de 0,027, 0,3, ok? Eu passei na planilha de estudos para vocês resolverem os exercícios da página 126 e 127. A 1 e a 2 eu já expliquei, né, esses exemplos que eu passei para vocês conseguem resolver belezinha. A 3, ela é um pouco diferente, tá? O que ela traz aqui pra gente? Ela traz o volume dos cubos, mas é bem simples. É só vocês verem esse exemplo que ele fez aqui de volume também. Ele te deu o valor do volume e pediu o valor da aresta. Aqui também, ó, calcule a medida da aresta do cubo. Então, ele tem que esse cubo aqui tem 729 centímetros cúbicos de volume. Para descobrir a aresta, é só você pegar e fazer a raiz cúbica, tá? De 729. Por quê? O volume não é a aresta ao cubo? Então, na verdade, ele tá falando, volume é igual a aresta ao cubo. Logo, essa aresta aqui ao cubo, na verdade, é 729, não é? Então, aqui eu tenho que o volume é 729. Eu quero descobrir qual é essa aresta que, ao ser elevada ao cubo, vai dar 729. Então, é só você tirar a raiz cúbica de 729, certo? Então, basicamente, vocês têm que tirar a raiz cúbica desses valores para descobrir o valor de cada aresta. Aí, lá no número 5, ele te dá uma outra situação. Agora, ele não te dá o volume, ele te dá a área de uma face. Só que todos eles são cubos. Então, quer dizer que cada ladinho é igual. A área de uma face, essa face aqui, ó, é qual forma? É um quadrado, né? Então, eu tenho aqui que a área do quadrado é 36. Se a área do quadrado é 36, cada lado aqui vai ter 6, não é? Porque 6 vezes 6, 36.
Então, ele já te deu, na verdade, a aresta. A aresta, você vai calcular ela tirando a raiz quadrada da área, tá? Então, aqui minha aresta vai ser a raiz quadrada dessa área que ele tiver. Depois que você descobriu a aresta, é simples você calcular o volume. O volume não é base vezes altura vezes largura? Volume, então, será a aresta ao cubo, ok? Depois que você calculou a aresta ao cubo, você vai ter o volume pedido no exercício. Então, tira a raiz do valor da área, pega o valor da aresta, eleva ao cubo, você terá o volume. É importante também a gente entender por que a raiz cúbica de 27 é 3, tá? Vamos lembrar lá no início do ano, quando eu passei para vocês transformarem uma raiz em uma potência com expoente fracionário. Vocês se lembram? Que vocês tinham que olhar aqui qual era o índice que estava aqui dentro, qual era o índice que estava aqui fora, e transformar numa potência onde que era uma fração aqui no expoente? Por quê? Quando a gente escreve essa raiz quadrada dessa maneira, eu consigo resolver essa raiz, tá? Então, vamos pegar aqui primeiramente, a gente sabe que o 27 pode ser escrito como 3 ao cubo, correto? 3 ao cubo vai dar 27, certo? Essa raiz minha é cúbica. Por que que eu tenho que a raiz cúbica de 27 é 3? Porque se eu escrever o 27 dessa maneira e depois passar este número para uma potência com expoente fracionário, eu vou ter que 3 escrito de uma forma de potência fracionária vai ficar 3 elevado a 3 sobre 3. Isso daqui, se você resolver, vai ser 3 dividido por 3. Quanto que é 3 dividido por 3? 1. Então, eu tenho que raiz cúbica de 27 é 3, tá? Você só pegou o 27, escreveu de uma maneira diferente, passou essa raiz para uma potência com expoente fracionário e resolveu essa fração, certo? Por isso que essa raiz vai ser 3, porque a gente escreve ela de uma maneira diferente e vai simplificando, vamos dizer assim, até chegar no resultado de um número só, certinho? Bem, esse foi o vídeo que eu queria passar para vocês algumas informações. Se tiverem alguma dúvida, igual eu falei no início do vídeo, comente aqui no final, tá? Espero que tenham gostado e tenham uma boa semana. Em casa, não deixe de cumprir suas tarefas com o estudo, que é muito importante para que essa recolhida em nossas casas que estamos fazendo agora não prejudique vocês mais para frente, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aqui para dar qualquer apoio que vocês precisarem. O importante é dar seguimento com o aprendizado de vocês, tá bom? Tchau, tchau e tenham uma boa semana.